Seção 9ª. Da interdição. Artigo 747. A interdição pode ser promovida. Inciso 1º. Pelo cônjuge ou companheiro. Inciso 2º. Pelos parentes ou tutores. Inciso 3º. Pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando. Inciso 4º. Pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. Artigo 748. O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença mental grave. Inciso 1º. Se as pessoas designadas nos inciso 1º, 2º e 3º do artigo 747 não existirem ou não promoverem a interdição. Inciso 2º. Se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos 1º e 2º do artigo 747. Artigo 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Artigo 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. Artigo 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termos perguntas e respostas. Parágrafo 1º. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz o ouvirá no local onde estiver. Parágrafo 2º. A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Parágrafo 3º. Durante a entrevista, é assegurado o emprego de recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. Parágrafo 4º. A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes e de pessoas próximas. Artigo 752. Dentro do prazo de 15 dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Parágrafo 1º. O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial. Parágrafo 3º. Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá intervir como assistente. Artigo 753. Decorrido o prazo previsto no artigo 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. Parágrafo 1º. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. Parágrafo 2º. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Artigo 754. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá a sentença. Artigo 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz,
Inciso 1º. Nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Inciso 2º. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. Parágrafo 1º. A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. Parágrafo 2º. Havendo, ao tempo da interdição, pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito, o juiz atribuirá a curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. Parágrafo 3º. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses, na imprensa local, 1 vez, e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Artigo 756. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que a determinou. Parágrafo 1º. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público e será pensado aos autos da interdição. Parágrafo 2º. O juiz nomeará perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Parágrafo 3º. Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 755, parágrafo 3º, ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, seguindo-se a verbação no registro de pessoas naturais. Parágrafo 4º. A interdição poderá ser levantada parcialmente quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. Artigo 757. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente aos interesses do incapaz. Artigo 758. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito,